Carlito é pastor sênior da Igreja da Cidade em São José dos Campos. Atualmente, a igreja conta com mais de 16 mil membros e 36 pastores ordenados. Carlito é líder fundador da rede Inspire, que reúne mais de 500 igrejas de várias denominações no Brasil, Europa e Estados Unidos. Idealizador do Colégio Inspire da Rádio Cidade, é bacharel e mestre em teologia, palestrante sobre liderança e autor de 26 livros. Ele é casado com a pastora Leila Paz e é pai de 4 filhos. Recebamos agora o pastor Carlito Paz. Boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos. Obrigado por estarmos juntos aqui. Se você recebeu esse convite para estar aqui, é porque você, de fato, é importante. E se você aceitou vir aqui, quer dizer que você considera esse ministério muito importante para ajudar no seu crescimento e na sua liderança pessoal, ministerial e empresarial. Então, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, Heber, pelo convite. Life Shape, que Deus continue abençoando esse ministério, crescendo, ajudando a igreja brasileira e a cada discípulo de Jesus Cristo que está aqui. Eu vou mostrar para vocês, para aqueles que não conhecem um pouquinho, um pequeno vídeo lá da igreja onde sirvo como pastor. Eu sou pastor batista já há muitos anos, desde 1992, e tenho servido no ministério no estado do Rio de Janeiro, no estado do Rio Grande do Sul, e desde 97 sirvo em São José dos Campos, uma cidade que não é o Rio de Janeiro, mas é maravilhosa, e é uma cidade linda. Se você não conhece, precisa conhecer. O Abraão conheceu ontem, ele estava lá em São José, e com certeza gostou. Então, veja um pouquinho da realidade ministerial lá de São José dos Campos. Igreja da Cidade, onde todos são bem-vindos. Um lugar que acontece um grande ajuntamento, onde todos crescem na fé e se tornam mais fortes com Jesus. É o lugar que crê e vive a palavra de Deus, em amor, incluindo pessoas na família do céu e trazendo o sobrenatural à terra. É ser dirigido por meio de propósitos, onde pessoas apaixonadas buscam alcançar todas as pessoas para Jesus. Onde pessoas descobrem o real sentido da vida. Uma família fortemente conectada, uma família para pertencer. Todos temos um chamado, um destino profético para servir o reino dos céus. Um lugar de cuidado, onde qualquer um pode crescer em relacionamentos saudáveis. Um lugar onde você, eu, ele, ela, todos pertencem e são acolhidos de maneira igual. Ter uma igreja e ser grato por fazer parte, ter amigos, irmãos e paz na fé. Igreja da Cidade, uma família para pertencer. Esse é o campus sede, o principal da Igreja da Cidade, e temos 8 extensões na cidade de São José dos Campos. Quando plantamos igrejas, nós fazemos uma distinção. Quando uma igreja é plantada em outra cidade, aí ela tem toda a sua estrutura e organização ministerial de igreja, porque é uma igreja distante. Mas na cidade não temos 8 igrejas, nós temos uma igreja em 8 lugares que funciona dentro do espírito de uma igreja em muitos lugares. A mobilidade urbana hoje exige isso. Como esta igreja que nos recebe aqui. A igreja capital, ela também se reúne nessa cidade em 3 diferentes campi. É assim a realidade hoje, e é uma realidade no Brasil e no mundo ficando cada vez mais comum. Bom, nós vamos pensar aqui no Life Lead, começando a proposta que o pastor Heber nos falou. E
cabe a mim pensar no primeiro estágio deste seminário de liderança. Lidere a si mesmo, lidere outros, lidere os times e lidere organizações. Então, liderança começa com a gente. Liderança começa com cada um. Você não vai liderar times, não vai liderar organizações, não vai liderar os outros, se não liderar primeiro você. Mas é interessante que quando nós pensamos a palavra liderança, normalmente nós pensamos nos outros. Pensamos mais nos outros, nos times e nas organizações. Mas primeiro precisamos pensar em nós mesmos. Nós estamos numa fase, num tempo, na pós-modernidade, que os líderes estão estressados, ansiosos, depressivos e até se suicidando. Então, a chamada no tempo que nós estamos vivendo é para primeiro cuidar de nós mesmos, porque não podemos liderar, não podemos treinar, mobilizar e levar à expansão se não cuidarmos primeiro de nós mesmos. Então, não somos narcisistas, que vamos viver uma vida voltada somente para nós. Mas todos os aspectos da liderança começam com cada um de nós. Aquele camarada que você olha no espelho todo dia antes de começar o dia e você precisa saber que ele está bem, que ele está bem. E isso só você sabe, só eu sei. Não é uma tarefa do cônjuge, não é uma tarefa dos outros, é uma tarefa nossa, tá? Então, quero mostrar para vocês aqui a minha família, eu e Leila, e os nossos 4 filhos biológicos, os 4 já têm Jesus como Senhor e Salvador, os 4 estão servindo no ministério, têm pequenos grupos, amam Jesus. A Carol faz faculdade de Direito, a Bia faz faculdade de Letras, um dos meninos faz administração e o outro está tentando agora o vestibular. E eu e Leila estamos juntos desde sempre. Ela é a minha primeira e única esposa. E você sabia que isso hoje é muito importante ser informado, não é? Eu lembro que quando eu fui pastor em Juí, no Rio Grande do Sul, pegamos um irmão que tivemos que conversar com ele, porque ele estava tendo um caso extraconjugal. E ele, membro de uma das nossas igrejas, ele teve a coragem, pastor Carlos, de me dizer o seguinte: mas Paulo recomendou a Timóteo que o bispo, o líder, tem que ser pastor de uma só mulher. Essa não é uma orientação para toda a igreja. Você acredita que ele teve a cara de pau de me dizer isto? Pensa bem, né? Então, eu espero que você, se seja pastor ou não, entenda que essa recomendação de Paulo foi porque é para todos nós. Então, estamos lá em São José dos Campos e a igreja ela tem várias organizações, mas o mais importante, como eu disse, é você estar cuidando de você mesmo. Então, se você tiver algum lugar para anotar aí, lidere você mesmo, o coração do líder. E aí deixa eu perguntar, como é que está o seu coração? Porque ele é muito importante. Ele não é importante só para se apaixonar por outra pessoa. Ele é importante porque ele está dentro de você. E se ele não estiver bem, você vai estar comprometido integralmente. Então, lidere você o coração do líder. Vamos ler juntos isso aqui? Se você tomar decisões... Você tem que cuidar do seu coração. Mas não pode viver tomando decisão só com o seu coração. Porque senão você vai acabar cardíaco. E nós somos brasileiros. Temos aqui alguns americanos, mas não sei se eles já perceberam isso ou não. Brasileiro é bastante passional, né? Às vezes a gente experimenta no mesmo dia as 4 estações. A gente acorda meio melancólico, fica meio sanguíneo,
acaba um pouquinho colérico e termina, às vezes, hemorrágico, né? E isso porque, às vezes, não lidamos muito bem com as nossas emoções. Boa parte dos líderes tem um pouquinho de dificuldade, por exemplo, de dizer não. E aí acaba dizendo o sim quando deveria dizer não. Então, tomar decisões sempre com o coração pode gerar problemas. E problemas para você mesmo que você vai ter que administrar depois. Uma vez, Bill Hybels, ele estava dando uma palestra e ele disse que a maioria dos líderes, quando conversas difíceis, chegam a 90%, não chegam aos 100%. O problema é que quando você tem que ter uma conversa que precisaria conversar 100% e você tem 90%, sobra um resíduo de 10%, que esse resíduo ele cresce com o tempo. E quando você vai perceber, você de novo vai ter que ter uma outra conversa, porque aqueles 10% virou 20%, virou 30%, virou 40%. Então, como líder, você precisa entender que vai precisar cuidar muito das suas emoções, de como está o seu coração, para que você se lidere e assim lidere outros. Não vai ser uma tarefa fácil, mas é uma tarefa possível. E porque é difícil, o homem mais sábio do mundo nos deixou essa recomendação. Podemos ler juntos? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4, 23. Uau! Gente, nós não acreditamos que é um eufemismo isso aí, correto? Nós acreditamos que isso é verdade, é um mandamento, é um princípio, é uma palavra. Para cada um de nós aqui. Não importa a sua idade, não importa o seu sexo, não importa o seu grau de liderança e responsabilidade. Guarde o seu coração, porque toda a sua vida passa pelo seu coração. Se você não cuidar bem do seu coração, todas as decisões da sua vida estão comprometidas. Você solteiro, se não cuidar do seu coração, vai casar errado. Você casado, se não cuidar bem do seu coração, vai ter problema no casamento. Você líder, se não cuidar bem do seu coração, vai ter problema com os outros, com o time e com as organizações que você liderar. Então, lembre-se, você é brasileiro, você já luta com isso. É tropical, vive num país tropical, o clima ajuda e influencia nisso, então lide bem com as suas emoções. Cuide delas, guarde o seu coração, porque dele procede toda a sua vida. Quanta gente brilhante compromete a sua vida e sua liderança porque não lidera bem o seu coração. Por exemplo, o pecado é uma área afetada diretamente por causa de má gestão no coração. Então, vamos pensar um pouco mais aqui. A autoavaliação é fundamental, só que ela tem que ser periódica, constante o tempo inteiro. Então, essas perguntinhas, como vai, que geralmente a gente faz para os outros, nós temos que fazer cada vez mais para nós mesmos. Eu acredito que nós geralmente avaliamos pouco. A gente gosta de avaliar eventos, a gente gosta de avaliar nossas férias, a nossa saúde, mas precisamos avaliar ainda mais nosso coração, nossas atitudes, motivações. Então, como que vai a sua autoliderança, já que ela é tão importante? Como vai o seu coração? Nosso maior desafio, eu digo para você, eu tenho 49 anos de idade, acabei de fazer. Então, primeiro eu tenho que me liderar, tenho que liderar os meus 4 filhos, minha família, liderar a igreja que sirvo como pastor, mas eu acredito que minha autoliderança é a tarefa mais difícil. Porque eu tenho que liderar o meu tempo. Tempo é o seu bem mais precioso. Você tem que liderar o seu tempo. Você tem que liderar suas prioridades, porque nem tudo que é urgente é importante. Diga comigo. Nem tudo que é urgente é importante. E olha, a melhor definição de amor é tempo. E o melhor tempo é agora.
Então, você vai ter que se autoliderar para executar essas questões. Então, nosso maior desafio não é liderar os outros. E por isso acredito que Deus colocou no coração aqui do Heber da liderança, que nessas 4 dimensões da liderança começa com lidere-se a si mesmo. Porque não é a única, mas é a inicial. Porque você pode não liderar uma organização, não tem problema nenhum. Você pode não liderar um time, não tem problema nenhum. E você até não pode não liderar outros, mas você tem que se autoliderar. Então, é o primeiro, é o inicial, e tudo que você vai receber passa por esta questão de autoliderança. É o nosso maior desafio, não tem dúvida alguma. Porque também todo processo de mudança que a gente queira empreender começa em nós. Liderança começa em nós, começa comigo, começa com as minhas próprias mudanças. Converso muito com pastores e eu percebo, quando um pastor não tem desejo de fazer as suas automudanças, a igreja dele, o ministério dele nunca vai mudar, porque começa nele primeiro. Ele não quer mudar. Então, se ele não quer mudar, como é que ele vai levar os outros à mudança? Porque a mudança começa comigo mesmo. Então, nada vai acontecer na vida dos outros se não acontecer na sua. Como é que você quer que a sua igreja leia a Bíblia se você nunca leu a Bíblia toda? Como é que você quer que a sua igreja faça jejum se você nunca fez um jejum? Como é que você quer que a sua igreja esteja bem financeiramente se você é escravo dos vícios, dos juros mais caros do mundo? Cartão de crédito, talvez, na sua autoliderança, a melhor coisa seja dar de presente para ele uma tesoura, que você tem que cortá-la ao meio. Você não pode esquecer disso. Pagamos no Brasil o maior juro do mundo. Quando a gente fala para um americano que um cartão de crédito, gente, pode chegar a pagar por mês 14%, eles não entendem. Como é que você paga 14% ao mês se eles não pagam isso por ano de juro? Aproveita que vocês estão pertinho aqui e fala para o pessoal ali do ministério como é que a gente resolve esse problema. Mas aqui é assim, parece brincadeira. Eles nos perguntam 2 vezes, é isso mesmo? 14% ao mês? É isso mesmo, e a gente está vivo ainda, não sei como. Brasileiro é herói, brasileiro é quase sobrenatural, não é? Aí por isso que tem que dar um desconto na nossa passionalidade, né, gente? A gente recebe a fatura do cartão e não morre, não é? Então, precisamos de avaliações periódicas o tempo todo. E a Bíblia nos ensina sobre isso. Você pode me acompanhar em Ageu, capítulo 1, de 5 a 7. Ageu, abra sua Bíblia e marque esse texto, é um texto extraordinário. Ageu, capítulo de número 1, de 5 a 7. Achou? Grifa esse texto. Se a sua Bíblia é eletrônica, você pode fazer isso. Para que lado? Aqui, do lado de cá é melhor. Isso. Então, vamos ler o texto todo, todos juntos. Ageu, assim diz. Opa. Deixa eu voltar aqui. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam aonde os seus caminhos o levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam aonde os seus caminhos o levaram. Amém? A palavra de Deus é perfeita e é para o nosso tempo. Ela é viva e eficaz. Então, meus irmãos e minhas irmãs, queridos empresários, queridos líderes, precisamos fazer autoavaliação periódica. Precisamos olhar
o caminho que percorremos, até onde Ele nos trouxe e como nos trouxe. Porque só tolos não aprendem com o tempo. O tempo até aqui nos trouxe de uma maneira, fruto das nossas escolhas e decisões. Talvez você tenha 25 anos, 30, 40, 50, 60. A grande questão é, como vou viver a outra parte da minha vida? Avaliando, autoavaliando como cheguei até aqui. E aí, com certeza, isso vai ser fundamental para a outra metade da minha vida. Você que está com 50 anos, você acha que vai viver para sempre? A ampulheta da vida está passando, meu irmão e minha irmã. Eu não quero ser fatalista, apenas realista. 100% das pessoas nessa sala vão morrer. Você não precisa ter medo da morte, mas você precisa ser bem resolvido com relação à morte. Você vai morrer, graças a Deus não sabe quando, mas precisa entender que se você está com 50 anos, você chegou na metade. Se Deus for muito generoso, te dá 100. Não é verdade? Então, como que você vai viver a outra parte? Não cometendo os mesmos erros e fazendo novas escolhas. Porque fazer a mesma coisa e não mudar e querer resultados diferentes, isso é insanidade. Se eu quero coisas novas, resultados diferentes, eu tenho que fazer coisas diferentes. Tenho que mudar algumas questões nas trajetórias da minha vida. Se tem vícios, maus hábitos, dependências, codependências, eu preciso mudar isso, virar a estação, para que os melhores anos da minha vida estejam por vir e não os piores. Você sabe qual o pior endereço para se viver? No passado. O passado, por melhor ou pior que ele tenha sido, ele não volta mais. Então, ele é um péssimo endereço para você morar. E tem pessoas aqui neste auditório que estão presas ao seu passado. Alguns presos porque o passado foi bom demais. Foi tão bom, e aí você não está vivendo um momento bom no presente, que você é saudosista e fica olhando, mas bom era no passado. E aí você está infeliz hoje. Só que isso não muda o seu presente. E outros estão presos porque o passado foi ruim demais, sofreu perdas, duras injustiças. Talvez você foi abusado, segundo estatísticas, no auditório de 100 pessoas, pelo menos foram abusadas na sua infância cerca de 20% a 30% das pessoas. Então, talvez você sofreu um abuso, isso te prende até hoje, e você está com a sexualidade mal resolvida, com casamentos ou relacionamentos mal resolvidos, por não ter superado um abuso que sofreu de quem deveria protegê-lo e abusou de você. Então, existe esse fato. Talvez o seu passado foi bom demais e você está preso querendo voltar. Talvez o seu passado foi ruim demais e você está preso querendo se libertar. Mas o fato é, passado bom ou ruim não volta mais. Você precisa viver bem resolvido no presente, aprender com os erros e acertos, construir um plano, um propósito de vida e seguir em direção ao que Deus tem para você. Mas ninguém faz isso se não olhar para trás e avaliar. Não viva no passado, mas de vez em quando tem que olhar para avaliar. É como dirigir. Quantos aqui dirigem? Ok. A maioria dirige. Dirigimos, temos um vidro grande na frente, chama para-brisa. É grande, é amplo, é panorâmico. Mas também temos 3 retrovisores, um na direita, um na esquerda e um no centro. São pequenos, mostrando que eu não dirijo a minha vida para frente só olhando para trás. Mas eu preciso, de vez em quando, olhar como referência, porque eu dirijo para frente, o para-brisa está aberto, mas eu tenho ali 3 espelhinhos, que talvez ocupe 5% de todo o tamanho de um para-brisa. Mas quem anda só olhando para trás, não chega a lugar nenhum. Mas quem anda para frente e não tem referenciais de raiz, de história, e olha para trás para pegar a sua identidade, princípios e valores, também compromete a direção da sua vida. Então, seja bem resolvido com relação ao seu passado. Não tem nada a ver com, eu esqueci todo o meu passado. Isso só se você estiver doente, chama-se amnésia.
Então, eu fiz um retiro e esqueci o meu passado. Não, o retiro, talvez, que você fez de cura interior, é para aprender a lidar com o seu passado bem resolvido. Mas você precisa estar livre para seguir em direção ao destino que Deus tem para você. Ok? E aí, nós precisamos lembrar que duas coisas são fundamentais neste processo. São nossas escolhas e nossas atitudes. Escolhas e atitude. Isso aqui, gente, talvez para você liderar a si mesmo, são as duas palavras mais importantes. Quais são as suas escolhas hoje em direção à sua vida e ao seu futuro? Quais são as suas atitudes em direção à sua vida e ao seu futuro? Porque, gente, as nossas circunstâncias não podem determinar quem somos. Não é porque você sofreu uma perda que você é um perdedor. Só é um fracasso quem desiste. Quem não desiste não é. Você é um filho amado de Deus. Entenda isso na mente e no coração. A despeito das perdas, sofrimentos, lutas, dificuldades e adversidades. Entenda quem você é. E aí você vai poder viver na abundância, na satisfação. Liderar-se a si mesmo é estar satisfeito com Jesus. É estar satisfeito consigo mesmo. Quem é que é solteiro? Levanta a mão. Temos bastante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe quando que você pode casar? Quando você não precisar casar. A pessoa que precisa muito casar, ela está com o tanque vazio, ela está insatisfeita. Ela está insatisfeita consigo mesmo, com o seu estado civil, com o seu momento, com a sua situação. Lidere-se a si mesmo, solteiro. Só case se você não precisar casar. Você está bem com Deus, você está bem consigo mesmo, você está bem com as suas emoções, você está bem com as suas finanças, você está em Jesus, como diz João 15, satisfeito, ligado na videira. Aí você está satisfeito, está bem, você pode orar a Deus e encontrar a pessoa de Deus para a sua vida. Agora, se você está desesperado para casar, precisa demais casar, você não pode casar, porque você é um homem bomba ou uma mulher bomba. Porque você pode prejudicar a sua vida e prejudicar a vida dos outros. De novo, a ilustração de quem dirige. Todo mundo que dirige tem um ponteirinho ali no seu carro que mostra o reservatório do nível do combustível. Quando você se esquece e ele chega lá no vermelho, o que acontece? Você está dirigindo, ele ficou no vermelho, aparece um posto, o que você faz? Para e abastece. Por quê? Você está de tanque vazio. Agora, você é um motorista previdente, sábio, gosta de rodar com segurança. Quando ele está chegando a um terço, o que você faz? Você procura um posto. Aí chega num posto, não, esse aqui a gasolina é batizada e não é com o Espírito Santo. Naquele outro lá, o serviço é muito ruim. Anda um pouquinho mais à frente, não, esse aqui o preço é alto demais. Aí você chega no quarto posto e você para e abastece. Guarde esse axioma na sua vida. Só os satisfeitos são seletivos. Quem anda de tanque vazio não pode escolher, tem que abastecer no primeiro que aparece. Quem anda de tanque cheio, está satisfeito, está pleno, pode escolher. Então, se você está desesperado para casar, está de tanque vazio, vai escolher o primeiro que aparece. E ainda vai falar que é da vontade de Deus, Deus não tem nada com isso. Agora, você está cheio, está pleno, você diz, este rapaz não é para mim, esta mulher não é para mim. Você é um empresário, você vai falar, não, esta sociedade não é para mim. Guarda isso no seu coração, nem tudo que é bom para você. Porque, gente, para pessoas maduras, já com uma certa idade, que ama Jesus, crente, que lê a Bíblia, que sabe a palavra de Deus, se você vê um negócio do diabo, você sabe que não é para você. Você vê uma coisa ruim, você sabe que não é para você, mas o problema é quando você vê uma coisa boa, e não necessariamente esse bom é bom para você. Você vai encontrar muitos negócios bons, mas não é bom para você. Diga comigo, nem tudo que é bom para mim.
Você tem que saber o que é bom, mas o que é bom para você. E só numa autoliderança satisfeita com Deus, bem resolvida com relação ao seu passado, seu presente e seu futuro, satisfeito e pleno, uma pessoa que já entendeu o sentido e propósito da vida, que já entendeu a sua identidade, pode então estar dirigindo satisfeito e fazer as escolhas da vida. Então, escolhas e atitudes são fundamentais. Caminhos que levaram a muito trabalho e poucos resultados. Não é isso que o texto diz lá? Essa é a realidade. Ageu nos chama e diz, veja onde os seus caminhos levaram. Tem muita gente assim, caminhos que levaram a muito trabalho, mas poucos resultados. Qual é a consequência? Pastores, casais, empresários, como que eles ficam desmotivados? Porque é óbvio, se você trabalha muito e tem pouco resultado, você fica o quê? Desmotivado. Não é? O Weber trabalha muito na Life Shape. Se ele não tiver resultado, ele vai ficar desmotivado. Também, caminhos que levam a comer, mas não saciar. O que o camarada fica? Deprimido. Você come, mas não sacia. Também, caminhos que levaram a beber, mas não se satisfazer. Como é que a pessoa fica? Insatisfeita. Também, caminhos que levaram a vestir, mas não se aquecer. O que é isso? Sem sentido. Caminhos que levaram a ganhar, mas não prosperar. Como é que fica a pessoa, o líder? Fica triste. Como é que você ganha, mas você não prospera? Todo mundo que tem um negócio quer prosperar. Você quer prosperar na vida? Quem quer prosperar na vida? Não é? É normal, é natural. E quando você não obtém isso, diz Ageu, você não avalia a sua vida, então você termina triste, você termina uma pessoa, não porque você trabalha por dinheiro, quem trabalha por dinheiro é mercenário, mas você trabalha por resultados, e digno é o trabalhador do seu salário. Então não tem nenhum problema em prosperar. Inclusive a Bíblia fala, se você crê no Senhor, você é salvo. E se você crê nos profetas do Senhor, você é o quê? Prospera. Porque os profetas do Senhor falam de princípios e valores. E quem obedece conselhos, princípios e valores, prospera. É nesse sentido. Então, lidere você e lidere suas emoções. Por quê? Porque a palavra de Deus está nos dizendo que se você não avaliar a sua vida, você não vai avançar. E aí tem uma coisa, gente. Tem coisa dentro de nós que não necessariamente é pecado e a gente precisa se livrar. Leia comigo esse texto de Hebreus. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então é óbvio que temos que nos livrar do pecado, sim, porque pecado cansa, pecado trava. Mas tem coisa que não é pecado que a gente precisa se livrar. Da mesma maneira que eu disse que nem tudo que é bom para você, tem coisa na sua vida que não é pecado, mas que você precisa se livrar desta situação para você poder se autoliderar. Você sabe o que é isso? Vou ampliar. Ok? Então, olha ela mais de pertinho. E olha aqui depois. Isso aqui são cracas marinhas no navio. Todo navio que fica dentro da água e nunca é retirado da água, com o tempo ele fica cheio de cracas. Ele fica cheio de cracas. E isso é altamente prejudicial, acontece com todos os navios. Olha só, né? Barcos grandes, pequenos, com o tempo eles têm cracas. Craca é o nome comum desse crustáceo marinho, céssio, que tem vários gêneros, várias formas. Eles dão, inclusive, em baleias também. E eles são hermafroditas. 97% das espécies são hermafroditas.
E por isso eles proliferam muito mais fortes, esses crustáceos. Aí, com o tempo, tem que levar a embarcação, tem que tirar para fora do mar, tem que subir ela e tem que limpar, né? Mas depois ela fica limpinha, limpinha. Mas tem que parar, tem que subir da água e tem que passar por um processo de raspagem e depois de pintura. O que acontece, querido líder? As cracas marinhas, com o tempo instaladas num navio, algumas coisas que acontecem. Elas reduzem a velocidade, elas gastam mais combustível, elas atraem novas cracas, elas deformam e envelhecem o restante do casco, ela rouba a bela aparência, ela com o tempo fragiliza os barcos, porque fragiliza o próprio casco do navio, seja de madeira, seja de ferro, geram gradativamente problemas financeiros. E se não removida, sabe o que a craca faz com o navio? Afunda navios. Afunda navios. Então, se você quer o seu navio bem, você precisa avaliar a sua vida e, encontrando cracas, tem que raspar as cracas. Vamos trazer essa ilustração de cracas para a nossa vida hoje. Se você está cheio de cracas aí, e talvez isso não é pecado, mas é uma dificuldade de dizer não, é talvez uma questão difícil de lidar com o seu próprio temperamento ou a sua própria sexualidade. Reduz a sua velocidade. Você podia correr mais, está correndo menos. Você gasta mais energia desnecessariamente. Você atrai novas cracas porque um abismo puxa outro abismo. Você deforma e envelhece o seu corpo. Você rouba a aparência da jovialidade espiritual que não tem idade na sua vida. Com o tempo, fragiliza e gera buracos na sua vida, consomem seus recursos financeiros e, se não removidas com o tempo, afundam nossas vidas, afogam nossos sonhos pessoais, profissionais e ministeriais. Então, tudo isso aí que eu falei, reduz velocidade, gasta mais combustível, atrai novas cracas, deforma e envelhece o restante do casco, rouba a bela aparência, com o tempo fragiliza e gera buracos no casco, gera gradativamente muitos recursos financeiros, se não removidas, afunda navios. E o que acontece com a sua vida também? Talvez tem líderes aqui que podiam estar voando, mas estão no chão, porque não parou na hora certa para cuidar da sua saúde, fazer um check-up, para dar atenção a um filho, para dar atenção a uma esposa. Para mim é difícil, mas eu agora, com quase 50 anos de idade, estou administrando o meu tempo bem melhor. Eu não deixo que as pessoas, tiranamente, façam a minha agenda. E talvez você ainda está deixando que pessoas façam a sua agenda. E pessoas bem intencionadas. Você que tem que se autoliderar. Então, cracas espirituais em nossa vida, com o tempo, reduzem a sua velocidade, gasta mais energia do que necessário, atrai novas cracas, deformam e envelhecem o seu corpo, rouba a sua bela aparência espiritual, fragiliza e gera buracos, consomem mais recursos e, se não removidas com o tempo, vamos ler isso juntos? Afundam nossas vidas, afogam nossos sonhos pessoais, profissionais ou ministeriais. Então, atrapalhos na vida pode ser um vício. E não diga que crente não tem vício, que cristão não tem vício. Você é católico ou evangélico, você pode ter vício sim, inclusive da religiosidade. Maus hábitos, dependências ou codependências. Num programa que temos chamado Celebrando a Recuperação, nos Estados Unidos chama Celebrate Recovery. Sabia que até amar demais pode ser uma codependência? Você ama tanto o seu marido que você não está amando o seu filho como deveria amar e nem a Deus como você deveria amar. Então, até amar tem limites. Desvios de comportamentos,
e pecados da vida, óbvio. Claro, se Hebreus fala de problemas da vida, mas fala de pecados também. A mentira, paga agora ou paga depois. Pecados sexuais, comportamentais, relacionais ou sociais. Pecados escravizadores na sua vida. Então, ou você para e retira as cracas do seu navio, ou elas vão parar o seu navio um dia. Então, é uma questão de escolha. Lidere a si mesmo. Você tem que parar, pare. Gente, Deus criou o dia para o descanso. O Shabat é santo. Então, tem gente tão workaholic que ele não tira férias, ele não tira dia de folga, ainda acha que isso é bonito para dar testemunho. Se você não tira um dia de folga durante a semana e não tira férias durante o ano, você está transgredindo o mandamento de Deus. Dormir. Tem gente que tem vergonha de dizer que está dormindo. Se você não dormir 6 horas, 7 horas por dia, 8, não vai render no outro dia. Você tem que conhecer o seu corpo. Tem gente que com 5 horas está bem. Tem gente que é com 6, com 7. Cada um conhece a sua realidade. Mas que você precisa ter sono, né? Ele já está dormindo aqui, vou falar no sono, o cameraman aqui já está com sono. Então, em casa, durma direitinho. Essa noite você vai dormir bem, não é? Para que você possa viver todo o seu dia. Dormir não é pecado, descansar não é pecado, tirar férias não é pecado, você tirar o seu Shabat. E deixa eu dizer uma coisa, pastor, líder que está aqui. Talvez você tenha que trabalha muito com o cérebro, descanse com as mãos, tenha um hobby. Talvez você é um médico, plante um jardim no final de semana. E isso pode te ajudar bastante. Quem trabalha com a cabeça pode ter um hobby com as mãos. E sabe qual é a melhor definição também de um dia de descanso? Não tomar decisões. Se você é um líder de alta performance, toma muitas decisões, então cuide para não ficar todo o tempo tomando decisões. Porque tomar decisões, calcular riscos, cansa. Então, um dia de folga, você tem que sair da sua rotina. Vai pescar, vai caminhar, vai nadar, vai fazer Cooper, vai brincar, vai lavar o seu carro, vai brincar com o cachorro, vai conversar, vai num restaurante, vai dormir, vai, né, tira um dia de vadiagem santa. Salmo 23, eu quero concluir aqui, eu tenho 2 minutos e 21. O Salmo 23, leia comigo. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Na NVI é assim. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor ao seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas uma mesa para mim, à presença dos meus inimigos, tu honras, ungindo a minha cabeça com óleo, e o meu cálice se faz transbordar. Lindo esse aqui, leia comigo, e que seja isso sobre a sua vida, Salmo 23, verso 6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Então, é tempo de rever. Reveja, então, como estamos vivendo. Alguns raros estão excelentes, mas diversos estão muito bem. Muitos estão bem, muitos estão mal, e poucos estão péssimos. Eu acredito que poucos aqui estejam péssimos, até pelo fato de você estar aqui. Mas muitos estão feridos, e alguns estão quase mortos. Mas a todos, muitos morreram, e nem aqui chegaram. Então você já está melhor do que todos eles, né? Tem muita gente que queria estar em 2019 e ficou em 2018. Então agradeça porque você está vivo. Se você está vivo, está em tempo de rever para que você possa viver melhor. Existe uma promessa do bom pastor nesse salmo para a sua vida. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Então, nele, você encontra alimento espiritual. Nunca esqueça disso. Diga comigo, quem tem Jesus, tem tudo. E você está satisfeito nele.
Você encontra águas purificadoras, porque Ele te conduz a águas tranquilas. Você encontra renovo espiritual, porque Ele vai restaurar o seu vigor todos os dias da sua vida. Quem anda com o Senhor e nele se renova, não fica pelo caminho estressado e cansado. Você encontra um caminho justo para seguir. Guia-me na vereda da tua justiça. Você vê o mundo secular falando de justiça aí, esquece que isso é um termo bíblico, que nasceu no coração de Deus. Direitos humanos nasceu no coração de Deus. Você desfruta de bênção e paz interior, mesmo quando você andar num vale de trevas e de morte. Bota a mão no coração e lembre-se sempre, o Senhor é o meu pastor. Então, você vai estar bem para rodar, porque você sabe que Deus não é seu inimigo, Ele está com você. E você renova a sua esperança, que é algo que todos precisamos aqui. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos, e tu me fazes transbordar o cálice. E aí você encontra destino, sentido, propósito de vida. Você sabia que a pior coisa não é a morte? É uma vida sem propósito. A vida que não faz sentido, que acorda toda segunda e diz, vou viver de novo. Isso não é vida, é sobrevida. Você é joia de Deus, você é obra-prima da criação. Olha para cá, o Salmo 8 diz que você foi feito pouco abaixo dos anjos. Então Deus deu para você uma mente brilhante, um coração fantástico, uma autoliderança. Você tem em Cristo o Espírito Santo dentro de você. Você tem dons, você tem habilidades dadas por Deus. Então lembre-se que você tem um destino e ninguém pode tirar isso. E você vai viver na casa do Senhor enquanto que você viver aqui na terra. Jesus nunca disse que seria fácil, querido líder. Mas sabe o que Ele disse? Ele estaria com você. Por isso que Ele nos deu o Espírito dEle. E o Espírito dEle, Ele deu o nome de Consolador, para consolar você. Ele é Emanuel, porque Ele é Deus conosco. Ele está sempre com você. Eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Então, queridos líderes, todos juntos? Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E se Ele venceu, nós somos seguidores dEle, vamos vencer também. Amém? Que essa reflexão possa fazer com que você veja e reveja bem a sua vida e a sua autoliderança, para que os seus melhores anos ainda estejam por vir. Deus abençoe. Obrigado.